Já começando, fazendo alguns questionamentos aqui como estudante de rede pública. Primeiro, qual ideia de educação vocês acham que nós recebemos dentro da escola? E agradecer a tinta que você está gastando para cada vez publicizar a UBS nos seus cartazes. Valeu. Sou presidente da UBS, uma entidade estudantil que tem 70 anos de história, que que participou de inúmeros episódios históricos do nosso país e que recentemente participou do maior ápice do movimento estudantil, que foram as mais de 1.140 ocupações por todo o Brasil. E essas ocupações foram feitas sem nenhuma doutrinação dos professores, porque, diferente do que vocês acham, eu gostaria de pedir, assim, só um detalhe. A nossa opinião da UBS é igual à opinião do ministro da Educação atual, Mendonça Filho, contrário à lei da mordaça, ao projeto da escola sem partido. E nós viemos aqui hoje, eu vim aqui representando uma entidade estudantil, justamente para entender quais são os problemas que vocês acham que tem dentro da escola pública. E aí eu questiono, porque falam aqui de debater aborto dentro da escola, mas hoje dentro da escola a gente não consegue debater nem o livro de história, porque falta o livro de história. Falta muitos debates que hoje poderiam estar sendo feitos dentro da escola, são censurados, como, por exemplo, o debate de gênero, que foi perseguido pelos planos nacionais e municipais de educação, onde até gênero alimentício foi tirado dos planos, porque vocês não conseguem entender a importância de debater a vida dos estudantes dentro da escola. É lastimável observar que uma casa como essa vem debatendo um projeto como esse, que é de censura. Hoje eu moro em São Paulo, onde o governo do Alckmin rouba a merenda, onde... Moça, licença, por favor, eu estou falando, eu gostaria de que você respeitasse a minha fala. Deixa eu pedir a gentileza do plenário para, em respeito ao expositor, ouvir silenciosamente. E pedir também ao expositor que não censure o plenário, porque essa é a função do presidente. Eu farei isso sempre que for necessário. Voltando. Então, eu gostaria mesmo assim, eu vim aqui como estudante, mas principalmente como uma ex-ocupante de escola, que não teve que ser amarrada por um professor para ocupar a sua escola, porque, diferente do que vocês acham, a juventude consegue e pode e está se organizando para cada vez mais debater sobre qual é a qualidade de educação pública que nós queremos. Se vocês acham que nós precisamos de doutrinadores para que a gente possamos estudar, para que a gente possa pensar um pouco, para que a gente possa, enfim, ter uma opinião mais crítica sobre a vida, infelizmente, eu convido vocês a irem em uma escola pública e trocarem uma ideia com um estudante de uma escola pública, como nós temos aqui alguns que estão se manifestando contra esse projeto, porque nós não conseguimos compreender qual é a realidade que vocês querem mudar com um projeto como esse. E é lamentável. Eu pergunto a vocês se vocês conhecem os professores que educaram vocês e se vocês debatem com eles sobre a vergonha que é esse projeto. Vocês estão aqui dentro todas as semanas com os mesmos discursinhos, com as mesmas plaquinhas, tentando fazer com que, se realmente o maior problema da escola pública fosse a doutrinação. Isso é uma vergonha, isso é lamentável, é a disputa da narrativa que vocês querem criar. Infelizmente, a escola pública hoje, ela precisa de ser pensada de uma maneira muito mais elaborada. E, assim como o ministro da Educação, Mendonça Filho, é contra esse projeto, porque ele sabe que esse projeto não vai trazer nada de bom para a escola pública, a não ser mais bagunça, como é a medida provisória 746, a medida da reforma do ensino, que, na verdade, é uma deforma do ensino, que vem acompanhada desse projeto, inclusive. A gente vem aqui discutir e questionar vocês, afinal, o que vocês acham que rola dentro da sala de aula, porque a última audiência que eu acompanhei, infelizmente, muitas pessoas vieram aqui para falar basicamente como se os professores só dessem Marx e Lenin para os estudantes lerem dentro das salas de aula. Me desculpa, nas ocupações de São Paulo a gente encontrava inúmeros livros, todos eles amontoados numa mesma sala e nunca foram entregues para os estudantes. Nas ocupações aqui de Brasília, os estudantes foram ameaçados porque eles se opunham justamente a essas ideias dessa escola manipuladora, dessa escola que censura, porque é isso, esse projeto censura. Se vocês se sentem ameaçados e acham que a pluralidade de ideias e a discussão dentro da sala de aula pode Tudo bem, moça? Tá bem aí? Se vocês acham que a pluralidade de ideias e a discussão dentro da sala de aula pode doutrinar um estudante, é preocupante o que vocês acham que é a educação pública. Se existe um medo, o medo é da discussão, porque quando ocorreu o impeachment da presidenta Dilma dentro aqui do Congresso,
quando aconteceu o impeachment, nas escolas públicas, e em especial nas ocupações, os estudantes debatiam. E eu vi inúmeros estudantes contrários e favoráveis ao impeachment debatendo sem nenhum problema, sem a intervenção de um professor. E nós acreditamos que essa casa tem o dever de debater temas que são mais importantes para todos os estudantes, para o futuro de várias gerações, do que debater a tal da doutrinação. Mas, infelizmente, todos vocês querem ignorar este fato e agora querem aqui ficar pagando de bonitinhos com esses cartazes, falando que eu sou filiadas a partido, mimimi e tudo mais, o que é lamentável, porque isso demonstra que estudante secundarista tem mais argumentos e consegue debater mais sobre esse projeto do que vocês. E vocês podem continuar dando risada, não tem nenhum problema. A gente vai continuar se unindo e, como eu já disse em outras entrevistas, eu vou voltar a colocar aqui, vocês todos estão dando mais do que motivo para a gente voltar a ocupar tudo e, mais uma vez, discutir com os estudantes e os professores qual é o modelo de educação pública e de qualidade que nós queremos. Muito obrigada. Essa presidência agradece a presença do deputado Pastor Marco Feliciano. Vossa Excelência tem a palavra. Senhor presidente, eu estou vindo aqui já algumas sessões, e todas as sessões eu ouço, e cada vez mais o meu coração se abre para a Escola Sem Partido. É necessário, de fato, esse projeto ser aprovado. Esses 5 pontos. Nada mais do que isso. 5 pontos que são meritórios, que têm educação, que são clássicos, e não ferem a ninguém, muito menos direito, quer seja de professor, mas protege o aluno com toda a sua força. Eu vi atentamente tudo aqui e cheguei à seguinte conclusão. A esquerda se desesperou de fato. Chegou o fim. Caminhamos para o sepultamento da esquerda nacional. Não apenas nacional, como nas Américas e em todas as partes do mundo. Nunca funcionou. O pensamento é bonito, a história é lúdica, mas ela não faz sentido. Não faz sentido. Queria fazer uma pergunta direta à senhorita Camila. Você é presidente da União Brasileira dos Estudantes Secundaristas, né? Você estuda? Em que série você está? Em nome da sua escola? Fala no microfone para ficar registrado, por favor. Eu estudo no ensino técnico, já concluí meu ensino médio e a UBS representa todos os estudantes do ensino médio, técnico e profissionalizante. Certo, são 40 milhões de alunos, é isso? 63 milhões. Então tem que atualizar o site. O site da UBS diz 40 milhões. Pode deixar, nós e vamos uma centena de erros de português que não deve estar lá dentro, principalmente vocês que representam a universidade. Pois bem, você fala por todos esses alunos? Sim, fui eleita para isso. A sua camiseta também fala por todos os seus alunos? Não, o que está nas costas. Não, fora Temer. Essa camiseta não é minha, mas então, que eu peguei emprestado de um diretor da sim, UBS que entendi. chegou aqui. Inclusive, senhor presidente, Vossa Excelência disse nas reuniões passadas que nenhum debatedor deveria sentar na mesa com qualquer símbolo que identificasse seu posicionamento político, né? Eu poderia ter feito isso antes, mas eu logo entendi que ela não foi avisada, ou como aconteceu, que ela precisou usar uma camiseta aqui às pressas. Mas a sua camiseta qualifica o debate. E desqualifica você para estar sentada nessa mesa. Desqualifica. Porque isso mostra que, de fato, há uma doutrinação nas escolas. Se não houvesse a doutrinação nas escolas, a nossa CPI, tanto da UNE quanto da UBS, que foi incluída no último requerimento, por 3 vezes, senhor presidente, deixo aqui isso bem claro, por 3 vezes tentamos uma CPI, não para punir os estudantes, mas para saber o que é feito com os recursos federais dados a essas duas entidades, tanto a UNE quanto a UBS. E houve um aparelhamento aqui dentro contra os deputados, e, infelizmente, nós não temos um presidente da mesa que tenha coragem, firmeza para colocar a CPI para andar, porque por 3 vezes me fizeram correr dentro dessa casa e colher assinatura. Colhi mais de 600 assinaturas, mas a UBS e a UNE entram aqui dentro, aparelham os deputados, pegam PCdoB, PSOL e pessoas do PT e fazem um inferno na mente dos deputados que nós não conseguimos colocar para frente uma CPI. Não conseguimos colocar a CPI da UNE para funcionar. Por que será? O deputado disse que o pessoal que hoje se manifesta aqui não estavam lá pelo impeachment da presidente Dilma Rousseff. Mas eu tenho uma foto minha aqui, da nossa nobre Camila, no discurso do presidente Lula, quando ele não pôde ser aceito como ministro aqui. Está ela ao lado do Gleisi Hoffmann, junto com outras pessoas. Ou seja, isso mostra da doutrinação que há, sim, nas escolas. Obrigado. Agradeço. Deputado Eduardo Bolsonaro, Vossa Excelência tem a palavra para suas ponderações.
Senhor presidente, eu acredito que a senhora Camila Alanis, ela é realmente, endossando aqui as palavras do deputado Marco Feliciano, é a caricatura deste ato, dessa audiência pública, não só dessa, como das anteriores também. Fazendo aqui um palco político, onde se ignora a questão do escola sem partido, pois, como muito bem dito na fala centrada do deputado Passarinho, se todos lessem aqui, ponto a ponto do projeto, ou concordariam, ou então cairia a máscara e sim assumiriam a sua posição autoritária. Porque todos aqui sabemos, não está se criando direito, está apenas explanando. E quem é que tem medo dessa divulgação, desses direitos? Exatamente aqueles que são beneficiados pela doutrinação ideológica. Não cabe mais aqui negar, para mim isso aqui, não convém mais fazer uma audiência pública e fazer todos nós perdermos nosso tempo para ouvir esse tipo de fala. Ora, dizer que não existe doutrinação ideológica, prezado vereador. Se eu abrir meu WhatsApp, Instagram, ou for em qualquer escola do país aqui, eu vou saber, pelo menos, de algum aluno ou da escola vizinha que escreveu Bolsonaro no quadro e foi suspenso. Mas escrever fora Temer pode. Aí, perfeito. E depois ela vem aqui, querendo dizer que representa os estudantes, com fotos ao lado da Dilma, bandeiras do PCdoB, com camisa fora Temer, e dando esse risinho de deboche aí, como deve ser aí a sua conduta para com o seu pai e para com a sua mãe. Senhor presidente, queria saber quais são as contribuições dessas ditas ocupações, né? Que eu partilho aqui da opinião que tratam-se de invasões. Isso na minha terra chama-se crime. E depois, quando a polícia é obrigada, através de uma ordem judicial, a fazer uma reintegração de posse, posam de vítimas. Não, é opressora, está me batendo. E é por isso que eles não entendem os ocorridos durante o período do regime militar. Mas eu adianto aqui, as ocupações ou invasões, né, renderam muitos frutos. Atraso do vestibular, decréscimo ali no posicionamento do Brasil na prova internacional do PISA, e inclusive um assassinato, lá no próprio Paraná. E vem aqui com a cara de pau para dizer que estão colaborando com o futuro do país. O futuro do país, presidente, é com ordem, é com disciplina, é com respeito à autoridade e com respeito, principalmente, aos dizeres que estão aqui, se a TV Câmara puder filmar, os deveres do professor. O professor que não doutrina, ele não está nem preocupado com isso, que ele não vai ser atingido. E termino, senhor presidente, dizendo que sim, em Cuba, realmente há uma democracia. Lá existem mais de 600 parlamentares. Ai do parlamentar que não for filiado ao Partido Comunista. Vai para o paredão muito democraticamente. Assim como ocorre hoje de maneira, entre aspas, velada na Venezuela, né? Caracas, a capital mais violenta do mundo. Qualquer passeata lá, tem gente morrendo. Tem gente morrendo, senhor presidente. Então eu termino aqui com essa minha fala e dizer que pela primeira vez, vou fazer um elogio, hein? Pela primeira vez eu não vi o debate indo tanto para o lado de atacar pedras aos cristãos, que normalmente fazem isso, né, deputado Flavinho? Invertem a lógica, usam, como bem dito pelo vereador Felipe Ribeiro, aquela jogo de palavras para fazer valer como se eles fossem uma parte oprimida dentro das escolas. Lembro aos senhores que nós estamos aqui numa democracia. E se não fôssemos um país cristão, as mulheres não estariam sentadas aí debatendo com os outros. Vocês estariam sendo apedrejadas, açoitadas, e isso nenhum parlamentar aqui deseja. Muito obrigado, senhor presidente.